Olá, você que nos acompanha aqui pela TV Câmara, começa agora mais um Câmara na Comunidade. Aqui você conhece iniciativas e pessoas que fazem a diferença na vida de São José do Rio Preto. Hoje a gente conversa com o pessoal do SAD, que é o Serviço de Atenção Domiciliar do município. Eu estou aqui com a Andréia Aparecida Silveira Malone, que é a gerente do Serviço de Atenção Domiciliar, o SAD, e com a Almir Rogério de Almeida Sene, que é o psicólogo do SAD. Eu já quero agradecer vocês desde já por terem recebido e aceitado o nosso convite. E eu quero que vocês comecem falando o que é o SAD para quem nunca ouviu falar desse serviço. Bom, o SAD é um serviço que está presente em São José do Rio Preto desde o ano de 2002, tá? Ele era uma iniciativa exclusiva do município de Rio Preto, com iniciativa municipal mesmo, um serviço pequeno que começou restrito na região onde tinha uma população mais idosa para ser atendida, que era aqui na região do Anchieta, UBS Central e Parque Industrial. Esse serviço ficou restrito nessa região até meados de 2008, 2009. A partir daí ele mudou, foi atuar junto com uma outra unidade, que é o DST. Na época foi junto com os programas da AIDS e passou a fazer o atendimento da população de São José do Rio Preto como um todo. Mas era um serviço restrito, porque o financiamento era exclusivo municipal e ele trabalhava muito parecido com o formato de Ribeirão e até de Campinas, que também eram todas iniciativas municipais. Uma equipe pequena, com aproximadamente de 6 a 10 profissionais que atuavam e fazendo a visita. Como era um número restrito, então era um número pequeno também de visitas. A partir de 2011, por iniciativa federal, foi regularizado a assistência domiciliar no SUS, que é uma modalidade de assistência que veio a partir do momento que o Ministério da Saúde entendeu que o ambiente domiciliar é o melhor para o paciente estar, né? Se ele está com uma estabilidade clínica, se ele é um paciente que tem condições clínicas, que ele está bem, mas ele precisa de uma assistência, ele pode ficar no domicílio, junto com a família, essa família assumindo uma parte de cuidador, que eu vou estar falando mais para frente, o que é característica do cuidador. E a partir de então, houve o financiamento dessa assistência através do governo federal, ligado ao programa que chama Programa Melhor em Casa, que tem normativa própria. De 2011 para cá foram tendo portarias ministeriais que vieram fazendo mudanças no serviço e com isso foi implementando um número maior de profissionais, um número maior de categoria profissional, a diversidade de profissionais que atende e hoje nós temos uma equipe multiprofissional e multidisciplinar que atende no serviço. Tá, antes da gente falar quem são essas pessoas desses serviços, Andréia e talvez o Almir também, se quiser complementar, quem são esses pacientes atendidos? Você me disse que vocês começaram atendendo idosos e hoje quem são esses pacientes? O SAD ele atende todas as faixas etárias, desde o recém-nascido até o idoso. Hoje o nosso idoso mais idoso tem 106 anos. Nossa. Tá? Tem uma de 3 meses e um de 106. Toda a população pode ser atendida desde que ela tenha a característica exigida pela portaria ministerial, né? Então, assim, não são todos os pacientes. O programa Melhor em Casa ele é voltado principalmente para duas situações. Evitar a hospitalização e o paciente receber a alta hospitalar o mais rápido possível, tá? Quem precisa do SAD? Quem precisa ser atendido em casa? Aquela pessoa que não tem condições nenhuma de ser retirada do domicílio ou, se for para ser retirada, ela vai demandar muito desgaste do paciente e um prejuízo para a saúde dele. Então, vamos supor, um paciente vítima de acidente de trânsito que ficou com uma fratura importante de membro inferior, que não consegue deambular, não aquele adulto jovem que fez uma fratura de tíbia e que consegue andar de muleta, por exemplo. Ele consegue ir até a unidade, ir até um centro de reabilitação. Mas, em compensação, muitos pacientes de acidente, ele fica com fixador externo total, ou ele tem fraturas de membros inferiores associada, ou tem um trauma craniano e ele não tem como ser locomovido. Paciente que sofre acidente vascular cerebral,
né, os acidente vascular encefálico, que ficam com sequelas, ficam acamados. Crianças que têm hipóxia, nós temos algumas crianças atendidas que são quadros de afogamento, que ficaram vítimas de hipóxia. Pacientes de fase final, tratamento de câncer, que ele está extremamente debilitado, já não sai mais da cama, que depende de alimentação por sonda, que depende de todo tipo de cuidado. Tá, então você está dando alguns exemplos. Que tipo de doença que vocês atendem ou o mais comum hoje de diagnósticos mais comuns que nós atendemos. As demências do idoso, seja ela demência de Alzheimer, Parkinson, demência frontotemporal, outros tipos de demência. Traumas, e esses traumas é o que eu costumo dizer que são as vítimas da violência urbana. Nós temos muitos traumatismo por acidentes automobilísticos, seja ele motociclístico ou automobilístico, mas nós temos também muito ferimento por arma de fogo, nós temos vários pacientes paraplégicos por ferimento de arma de fogo e tal, são os adultos jovens que a gente atende. Geralmente essa população é a mais crônica que fica, porque ele depende de cuidados prolongados por muito tempo, né? E nas crianças a gente tem bastante vítima de acidentes também, de afogamento e tal, mas muitos prematuros que nasceram e ficaram com sequelas neurológicas, esse tipo de atendimento. Qual que é o atendimento que vocês fazem? Quais os profissionais que atendem? Bom, a equipe hoje conta com aproximadamente 50 profissionais. Nossa, é uma equipe bem grande. Entre os profissionais internos, os profissionais de suporte e os técnicos em si. Técnicos que eu digo são a equipe exclusiva de saúde. Quem são esses profissionais? Nós temos enfermeiros, técnicos de enfermagem, médico, fisioterapeuta. Esses fazem parte de uma equipe básica que a gente fala. O que é essa equipe básica? O SAD, pela normativa do Ministério, ele é dividido em duas categorias, EMAD e EMAP. EMAD é a equipe básica, médico, enfermagem e fisioterapia. E a apoio, que é a EMAP, são os profissionais multi, psicólogo, assistente social, nutricionista, fonoaudióloga, terapeuta ocupacional, odontólogo. Eu acredito que sejam só esses. São esses profissionais que nós temos. Tá. Todos eles atendem de acordo com uma indicação. Tem paciente que tem indicação de ser atendido por todos os profissionais da equipe. E aí vocês fazem um trabalho integrado? Eu vou caso a caso. Caso a caso. Então, como que é feito essa admissão, como que é feito essa assistência? O hospital encaminha para nós, os hospitais vinculados ao SUS. São José do Rio Preto, quem são os encaminhadores direto de hospitais? Santa Casa, HB e AME. Os hospitais encaminham direto. Pacientes oriundos de hospitais privados, que não tem suporte da rede privada dele de saúde e que precisa do atendimento. Tá? Ele entra exclusivamente pela atenção básica. Ele tem que procurar uma unidade básica de saúde, um familiar procura. Vai ser avaliado o caso para ver se tem critério e aí ele chega para nós. Nós não temos demanda reprimida. O nosso prazo máximo para fazer a primeira visita da equipe depois que abre o cadastro ou depois da alta do paciente é no máximo 1 semana. Mas a gente tenta, para os pacientes de deshospitalização, que está saindo do hospital, a gente tenta fazer essa visita nos primeiros 2, 3 dias. Por quê? Para dar suporte para essa família receber o doente em casa. Nesses casos, antes de ter alta, vocês já são comunicados, quando é encaminhado da rede do SUS. Um familiar precisa procurar a unidade. Ele vai procurar a unidade, vai levar os documentos pessoais, a guia de encaminhamento, que tem todo o histórico do paciente. Aí a gente faz o cadastro e faz a primeira visita. A primeira visita, ela é uma visita que nós vamos para conhecer a realidade do paciente, a realidade do domicílio, os cuidadores, e a partir dali, que nessa primeira visita é feita pelo médico, enfermagem, o médico e enfermagem, ou técnico e enfermeira. Avalia as condições, traz o caso e a gente discute. Uma vez por semana tem a reunião com a equipe multi para discutir esses casos. E aí é definido quem vão ser os profissionais que vão estar atendendo e prestando assistência para o paciente. Nossa, é bastante coisa para um paciente só, né? É um trabalho... Não é bem completo. Bem completo. Sim. Mesmo. E assim, mesmo durante o atendimento, o paciente foi admitido e já está sendo conduzido pela equipe.
Se apresentar uma necessidade de indicar um outro profissional que não entrou lá no início, também é comunicado, ó, agora apresenta a necessidade, o paciente evoluiu para uma sonda, ou está progredindo, então vai sair da sonda aí, um exemplo, a fono vai lá, faz a sua avaliação. Então, muitas vezes o atendimento do psicólogo e da assistente social não é definido no primeiro atendimento. São as duas categorias profissionais que geralmente entram mais para frente. Por quê? Porque a gente, uma das nossas grandes dificuldades é o estresse do cuidador, que eu vou falar um pouquinho sobre isso também. Tá. E a gente, tipo, na primeira visita, na segunda visita, nos primeiros 15 dias, o cuidador tá assim, não, eu vou fazer, nós vamos cuidar e tal, e tal, e tal. A hora que ele vê, ele se sente impotente, ele se sente triste pela situação do ente querido que está ali naquela situação. Ele vê que muitas das vezes essa situação é irreversível, que esse peso vai ficar. Aí a gente tem que ir entrando com os outros membros da equipe, que no caso, o Almir, que é o psicólogo, desenvolve um trabalho bastante importante com isso. Antes da gente entrar, então, nesses detalhes, vocês têm um vídeo institucional, né, que mostra bem o trabalho de vocês. A gente vai assistir um pedacinho desse vídeo agora e volta daqui a pouquinho. 8h da manhã. As vans estão posicionadas e as equipes estão prontas para mais um dia de trabalho. O ponto de partida é sempre o mesmo, o Centro de Atendimento ao Idoso. Mas a chegada, a cada dia, é uma surpresa. O Serviço de Atenção Domiciliar, o SAD, atende hoje 345 pacientes por mês. São 2.600 visitas mensais. São pacientes como o seu Ademar, que, impossibilitados de ir até o atendimento, recebem os profissionais em casa. O atendimento é VIP. É VIP, é tudo de bom, né? É muita atenção, elas sempre foram prestativas, muito atenciosas. Sempre se preocupou comigo, se eu estou sentindo alguma dor, se tem algum problema, alguma novidade. É tudo, para ele estar como ele está agora, quem viu ele quando chegou aqui e vê ele agora, não acredita, não tem, assim, as pessoas, a gente fala, às vezes a pessoa acha que não tem noção de uma pessoa que nem se mexia na cama e hoje ele já querendo, sabe, correr com o andador e tudo, e lembrando de tudo que a gente sabe agora com ele foi elas que ensinaram, entendeu? Então, nossa, nota 1000. O Danilo é outro paciente do SAD que recebe todo o apoio da esposa Edjane. Ele perdeu os movimentos do corpo após ter sofrido um acidente na piscina há 2 anos. No início, a adaptação foi muito difícil, mas com persistência e determinação da equipe, da esposa e de si próprio, hoje o Danilo começa a ganhar autonomia. Alivia a gente, entendeu? Saber que tem pessoas que faz tipo de serviço, né? Daqui a pouco eu quero sair correndo de novo. Pô, posso chamar essas meninas aí de anjos da vida, né? Assim como o seu Ademar, o Danilo está se preparando para receber alta do SAD e começar uma nova etapa do tratamento em centros especializados. Essa etapa, embora seja difícil tanto para a equipe que se apega ao paciente, quanto para quem recebe toda essa atenção, é necessária, pois o objetivo do programa é garantir essa assistência inicial na fase mais aguda do problema. Hoje eu me sinto melhor. No início eu não sabia o que eu iria fazer. Se não fosse as meninas do SAD me dando suporte, me ajudando, me orientando, né? Como virar, como fazer a fisioterapia no pé, para não ficar muito tempo parado. Descara que ele pegou, eu não sabia fazer curativo, elas me ensinaram, entendeu? Suporte de psicóloga para mim, para ele, porque logo no início ele teve muita depressão. E eu também, né? Porque bala os dois. Então, se não tivesse esse suporte, não sei o que seria de nós dois. Então, você acompanhou aí o serviço da equipe do SAD. A gente está conversando aqui hoje com a Andréia Aparecida Silveira Malone, que é a gerente do Serviço de Atenção Domiciliar, e com o Almir Rogério de Almeida, psicólogo do SAD. A gente conversou esse primeiro bloco sobre uma geral, né, sobre o serviço. A gente vai para um breve intervalo e volta daqui a pouquinho. Você não saia daí.
Olá, estamos de volta com Câmara na Comunidade. Hoje a gente está conversando com a Andréia Aparecida Silveira Malone, que é gerente do Serviço de Atenção Domiciliar, o SAD, e com o Almir Rogério de Almeida Sene, que é o psicólogo do SAD. No primeiro bloco você conheceu um pouquinho do serviço, né, do todo o serviço prestado pelo SAD, e agora a gente vai conversar também sobre o depois desse serviço, né, Andréia? A gente viu aí o serviço, como funciona, o pessoal que foi até as casas, faz aí esse atendimento inicial. Como é que vocês procedem depois de olhar e analisar cada caso? Como que evolui o atendimento de vocês? A evolução, mesmo o critério de entrada para o serviço, a evolução e a alta, ela depende muito de todos os fatores. Os fatores clínicos do paciente, o fator social, que é muito importante, que é a questão do cuidador, que isso tem que ficar muito claro. O SAD, ele é um serviço que não é uma internação domiciliar. Ele não tem um profissional que vá ficar com esse paciente no domicílio. Nós temos uma portaria que nos diz que a gente precisa fazer, no mínimo, uma visita semanal, tá? A maioria dos nossos pacientes recebe de 2 a 4 visitas por semana. Só te interrompendo um minutinho, Andréia, para a gente ter a dimensão dessas visitas. Quantos pacientes vocês têm hoje? Nós temos uma média do primeiro semestre de 2019, uma média de 340 a 345 pacientes mês cadastrado. É um número de pacientes que recebe assistência durante o mês. Tá. Muitos deles recebem alta, outros vão cadastrando. Nós temos uma média de entrada de 50 a 60 pacientes e uma média de saída nisso também, né? Tem mês mais altas, outro mês menos e tal. Então é um trabalho bem intenso, porque você tem que fazer visitas. São 360. E o que dá uma dificuldade é o tamanho do município, porque a gente atende todo o perímetro urbano e também a zona rural, as chácaras e tudo. Então, muitas vezes, para quem está aí e conhece o trânsito de São José do Rio Preto, para a gente sair da nossa sede e chegar num domicílio, demora 1 hora. Então, o nosso parceiro, o sucesso da atenção domiciliar, ela está ligada exclusivamente à parceria que se estabelece com o cuidador, tá? Sim. O paciente, nem todo paciente tem indicação, porque se ele não tiver um cuidador com condições de receber a orientação, de se responsabilizar por esse cuidado e de estar aceitando as condutas da equipe para estar melhorando as condições de vida do paciente, a gente não tem como atuar, porque nós não vamos estar lá nas 24 horas, né? Então, muitas vezes, um paciente que não evolui, as lesões não melhoram, não é uma questão da conduta da equipe, porque a gente precisa do cuidador fazendo essa assistência. E como é que é o perfil desse cuidador, André? Quer falar um pouquinho, Almir? O perfil, a gente visa que seja maior de idade, né? Aí, independe de vínculo familiar. Às vezes, alguém da comunidade, um vizinho, né? Um amigo. A questão que a gente sempre bate é a seguinte, que a gente precisa que esse cuidador ele seja aberto às nossas orientações, como a André falou. Que às vezes a gente encontra essa dificuldade. Por conta do quê? É um serviço de capacitação, ou seja, a gente orienta como cuidar adequadamente do paciente. A enfermagem ensina como fazer o curativo adequadamente, a frequência que tem que ser esse curativo, o produto que vai usar. Inclusive o SAD fornece o produto, né? São produtos de ótima qualidade, né? Que são top de mercado. O município investe muito nisso. E aí vem a questão dos outros profissionais. O psicólogo atende, às vezes, o familiar, ou o cuidador, ou às vezes o próprio paciente. Isso, né? Eu ia te perguntar. Então, vocês não têm só essa atenção ao paciente, vocês também precisam ter esse cuidado com o cuidador. Com o cuidador. Quem cuida do cuidador? O cuidador tem que estar bem, né? Eu sempre friso muito com o meu cuidador, o nosso cuidador que está lá, assim, doente não cuida de doente. Então, você precisa estar bem, né? Precisa ter uma vida social. E aí a gente pega na questão dos anseios sociais que a gente tem, né? No Brasil como um todo. E aí a nossa assistência social tenta fazer uma parceria, entrar em contato com os serviços que a gente tem da assistência, né, de comunidade. Né? Os nossos desafios são esses. Né? E eu, enquanto psicólogo, trabalho horas do paciente, horas do cuidador, né? Depende muito de cada caso. E assim com os outros profissionais que vai tentar
mostrar para o cuidador a necessidade de fazer cada procedimento, né? Sim. Então, assim, a gente vai e aí as necessidades variam de cada quadro, né? Então, para cada quadro específico, a gente estabelece um tipo de atendimento. Tá. Esse atendimento, como a gente estava falando até no intervalo, ele não é uma coisa para a vida inteira, né, André? Não. Em média, quanto tempo passa um paciente com vocês? Depende. Nós temos casos que ficam ano em atendimento e temos casos que a gente faz alta breve. Essa alta breve depende muito da evolução do paciente, né? E felizmente, para que o cuidador se sinta responsável, a gente percebe o seguinte: quando o cuidador é envolvido ele quer aprender, primeiro, a alta do serviço é breve, por quê? Ou a reabilitação do paciente acontece mais rápido, ou, infelizmente, quando não vai ocorrer uma reabilitação, mas o paciente a família vai se reorganizar para viver aquela nova realidade, né? Nem sempre um paciente que sofre um acidente vascular encefálico ou que sofre um trauma raquimedular, ele não vai se recuperar, ele não vai mais andar, tal, mas a família se adequa àquela nova realidade. E isso depende muito do envolvimento do cuidador. Essa alta é feita muitas das vezes para os nossos pacientes com encaminhamento para um centro de reabilitação. O paciente atinge uma estabilidade e ele precisa de uma assistência onde você tenha equipamentos, aparelhos. Então, aí ele é encaminhado para o CER, que é o Centro de Reabilitação Municipal, ou em alguns casos para o Luci Montoro, depende, isso aí é de critérios de encaminhamento. Cada paciente tem uma referência para ser encaminhado. É garantido aí, a partir daí, o transporte sanitário, né, que esse paciente precisa, ou a alta do paciente reabilitado. Acontece muito, nós fazemos a alta do paciente já reabilitado. O paciente Acontece também, né? Sim, o paciente ele sofreu um acidente, ou um idoso que sofreu a fratura de fêmur, a gente consegue colocar ele deambulando, já com andador, tudo, e aí ele vai seguir o atendimento dele de vida comum. E outros casos a gente faz, que é o paciente que se torna AD1, que a gente faz, ele segue acamado, ele segue com todo o quadro de dependência, mas o cuidador já está orientado, ele sabe como fazer os cuidados, o paciente está estabilizado e é um cuidado frequente para sempre. Esse paciente passa a fazer o atendimento com a unidade básica de saúde, na rotina da unidade básica. E aí a gente volta no cuidador. Almir, acontece do cuidador não dar conta? Sim, é muito comum. E como né? é que é o procedimento nesses casos? Assim, a gente tenta estabelecer alguns vínculos, né? Filhos, a gente tenta, às vezes, tenta aproximar, que às vezes, por histórico familiar, né? Teve algumas dificuldades no convívio, então a gente tenta reaproximar os filhos, né? A comunidade mesmo, a gente tenta junto com a assistência, né? Trazer a comunidade para auxiliar os vizinhos e tudo mais. É o que está no nosso alcance, a gente tenta fazer. Sim. Né? E aí tem o caso Essa de vocês melhora, terem que encaminhar? Muitos pacientes a gente consegue melhorar o vínculo, principalmente com a atuação do Almir, porque às vezes existiam laços quebrados, vínculos quebrados, né? E a gente tenta fazer esse atendimento de conscientização, de parceria com o cuidador. Muitas vezes são vários filhos e existem conflitos entre eles, então a gente, ou mesmo entre pais, pai, mãe e vó para cuidar de criança, então a gente faz reunião com esses familiares, a gente chama todo mundo, a gente conversa e diz assim, não adianta um fazer um esforço para cá, um esforço para lá, um esforço para lá, vocês vão ter que se unir e fazer um esforço único para o melhor do paciente. Então essa abordagem é feita. Infelizmente, nós temos casos que são insolúveis e muitas vezes, muitos deles não é por uma questão do familiar não querer. É uma questão de uma família que não tem condições, tá? Muitas vezes é um único filho de um idoso ou um casal de idosos que não tem filhos ou que os filhos estão fora do país, isso e aquilo, e a gente fica literalmente de mãos atadas. Não existe mais o que fazer. A gente busca na Secretaria de Saúde, na DRS, como um todo, um suporte de talvez institucionalizar. As vagas são finitas, não é tão fácil conseguir, mas é o nosso esforço de garantir a segurança e a qualidade da assistência para esses pacientes, seja ele criança, adulto, nós temos casos, né,
de pacientes adultos jovens que eram usuários de droga e que aí não tem um vínculo com a família, e essa família pega ele novamente nessa situação para fazer o cuidado. Então, assim, são muitos vínculos a serem trabalhados para conseguir essa assistência. Vocês não estão cuidando só da saúde física, né? Não, é de toda uma saúde familiar, tudo, de tentar reestruturar essa família também para essa nova realidade. E qual que é a importância dessa cura psicológica para o sucesso do tratamento? Olha, não tem como desvincular, né? Eu nem falo de cura, né? A gente tenta adquirir um mínimo de suporte, né? Porque assim, tem muitas coisas que a gente não vai conseguir resolver. Então eu sempre falo assim, ó, o nosso trabalho do psicólogo em si, ele está vinculado aqui à reabilitação do paciente. Então assim, sem o cuidador, a gente não consegue. Né? Então assim, tudo que visa para reabilitar o paciente, então a gente vai ter que unir essas forças, como a Andrea disse, né? A gente vai fazer reuniões familiares, reunião com a comunidade, né? Para tentar estabelecer um mínimo de suporte ali. E aí, assim, sem isso, a gente não consegue nada. E aí, juntamente com a assistente social, que a gente trabalha muito em conjunto, né? E aí a gente tem que fazer o mínimo. Eu acho que vocês foram falando ao longo do programa, mas quais que são as principais dificuldades que vocês encontram? Uma das principais dificuldades é a equipe, por ser uma assistência diferenciada, né, que faz um vínculo com esse familiar, pela praticidade de quem está no domicílio receber essa visita e todo esse atendimento, existe uma dificuldade de fazer a alta, porque os familiares não entendem, né, e muitas vezes a gente tenta dizer assim: olha, nós precisamos fazer a alta para esse paciente que já está estável e que tem como se ter a assistência dele através da UBS, isso e aquilo, para receber alguém que está na fase aguda, precisando. Então, isso a gente tem dificuldade. A ausência do cuidador para capacitar, né? Muitas vezes chega para nós o caso que ele é totalmente social. Nós estamos com um idoso, não tem ninguém que cuida, vamos mandar para o SAD. O SAD também é limitado, eu não tenho um profissional para colocar dentro de cada casa para fazer esse cuidado, né? Então, é esse encaminhamento errado que chega, que na verdade nós somos para reabilitar a parte de saúde. Sem o cuidador... a gente fica... De mãos atadas, né? De mãos atadas. Porque a gente tem que capacitar alguém para estar lá. O SAD não tem, como a Andrea afirmou, a gente não tem um profissional para cada paciente, né? Para estar lá 24 horas. Então, precisa desse vínculo. E a nossa dificuldade é essa. Na realidade, o cuidador é parte da equipe. Né? É parte da equipe, ele é um dos integrantes. E assim, outra é o tamanho do município. Lógico, uma das coisas que acontece muito, talvez, em São José do Rio Preto é uma certa invasão do território de São José do Rio Preto. Nós temos muitos casos de pacientes que vêm, a gente está fazendo o atendimento, mas a gente sabe que nós estamos atendendo na casa de um tio, na casa de um neto, na casa de um filho, e esse paciente volta. Então, o Ministério trabalha com um número de profissionais definido para o município de acordo com o número de população. Sim, também o repasse de verba é feito de acordo com o número de população. Isso, exatamente. Né? São José do Rio Preto ele é considerado um município de 450 mil habitantes. A cada 100 mil habitantes tem uma equipe básica. Então, o Rio Preto tem 4 equipes básicas. E quando a gente trabalha com esse paciente que ele não era munícipe de Rio Preto, ele é um a mais. Então, acaba ficando um número de profissionais a menos, né? Então, a gente trabalha. Mas como nós somos regionalizados e nós estamos aqui para fazer assistência, a gente atende independente. O paciente estando residente no município de Rio Preto, ele está num domicílio em Rio Preto, ele vai ser atendido pela equipe. Tá joia. A gente está quase terminando. Eu queria que você desse aí, Andrea, o endereço, um telefone, como é que as pessoas conhecem mais o SAD ou buscam o encaminhamento? No site da Prefeitura tem os dados da unidade, mas nós ficamos ali junto no Complexo Pro Saúde, que é o prédio novo da Avenida Filadélfio Gouveia Neto. Nós estamos no número 2000, Centro de Atendimento Especializado, SAD. Funciona um outro ambulatório junto e o SAD fica ali. O telefone da unidade é o 3212-7290. Estamos disponíveis para esclarecer dúvidas, para quem quiser nos procurar lá, para esclarecer. E todas as unidades básicas de saúde conhecem o serviço e podem estar orientando o encaminhamento. E é avaliada, a unidade vai avaliar caso a caso. Nem todo paciente que está acamado
né, ele tem a indicação da assistência domiciliar. E nós fazemos também a parte, que é um dos serviços prioritários, que seria a parte de administrar antibiótico terapia de pacientes no domicílio, que para tirar o paciente do hospital, né, para que ele possa receber alta e seguir o tratamento em casa. É esse o maior intuito do SAD. Fazer com que o paciente saia antes do hospital, evitando infecção, evitando esse desgaste familiar de permanecer dentro do hospital e voltando esse paciente para o domicílio mais cedo. Tá joia. Muito obrigada, Andréia. Muito obrigada, Almir. Hoje a gente conversou então sobre o SAD, que é o Serviço de Atenção Domiciliar. Como a Andréia disse, se você quiser saber mais sobre esse serviço, além desses contatos que ela deu, você pode entrar no site da Prefeitura, que é o www.riopreto.sp.gov.br. Esse programa roda na nossa programação e também nas nossas redes sociais. Você pode acompanhar no nosso canal do YouTube, no nosso Instagram, é só acessar as nossas redes. E para saber mais sobre o Legislativo, você acessa o nosso site, que é o www.riopreto.sp.leg.br. A gente fica por aqui. Até a próxima. TV Câmara, o canal do Legislativo.